muitos historiadores reconhecem que a reforma foi extremamente importante para o florescimento da Europa moderna, né? Então nasce desse tipo de virtude protestante muitas iniciativas, por exemplo, mudanças dentro de universidades, né? Popularização de escolas, mais hospitais por pessoa, que eram poucos, mais hospitais per capita, né? Então, uma descentralização desse sentido. E tanto que hoje, se você pegar um historiador honesto mesmo, eu acho que ele não vai hesitar em dizer que hoje a sociedade ocidental e em parte oriental ali, ela deve muita reforma protestante. E aí, Vitral, vocês estão bem? Estamos começando aqui mais um Vitral Podcast, especial Reforma. A gente vai falar hoje sobre a história da Reforma Protestante e um pouco das implicações. Mas antes disso, meu nome é Bruno Santana. Sou Madison Barreto. E a gente está aqui começando mais esse episódio. Eu queria que vocês começassem se apresentando, assim, começar com as primeiras damas. Manu, se apresente, quem é você e de onde você veio, assim, né? Oi, gente, eu sou a Manu, de onde eu vim? Essa é uma pergunta boa, né? Olha, eu vou falar que eu sou do NEFI, né? O NEFI Estudos é um grupo de estudos. NEFI é uma sigla para Núcleo de Estudos em Fé Inteligente. O NEFI tem 2 anos de vida. Pensava que fosse uma palavra do grego. Não estamos nesse nível ainda. Mas nosso grupinho já tem 2 anos, tem sido uma bênção, a gente discute... virtualmente mesmo, a gente tem algumas linhas temáticas, né? História do cristianismo, filosofia e fé cristã, tem o clube de leitura, direito e liberdade religiosa, ciência e religião, estudos bíblicos, enfim. A gente também chama algumas pessoas de fora para palestrar. Então, o NEFI é uma comunidade mesmo, né? Aberta para o público cristão falar sobre fé publicamente. E tem sido muito bom, estou colaborando com o NEFI desde o início, né? O idealizador do projeto é o Lincoln. Abraços, Lincoln. Meu grande amigo. E o NEFI foi muito bom, assim, para a minha trajetória. Eu acabei de me formar, né, em História, então eu sou bem iniciante, assim, né, nos estudos de História do Cristianismo, mas o NEFI, ele foi essa porta, né? Eu comecei a preparar algumas aulas, a estudar mais a fundo, e tem sido muito bom. Então, eu sou do NEFI, também sou da Igreja de Deus da Profecia, nascida e criada lá, e hoje eu tô aqui. E João Pedro, Efeito Prismas, já esteve aqui também no Vitral, né? Esse é o 4º episódio com alguém do Efeito Prisma, né? Já teve o Gabriel Pacheco e o Daniel Câmara. Isso. E já tivemos um episódio com você também, né? Isso aí. Do ano. Isso Mas aí. se apresente aí novamente. Muito prazer estar aqui de novo, principalmente com o Manu, que estou conhecendo hoje, mas já conhecia de ouvir falar, do NEFI também. Obrigado pelo convite novo. Eu sou o João, eu sou médico, cofundador do Prisma. A ideia do Prisma é a gente fazer um diálogo entre fé e cultura. É a gente perceber que a nossa fé, ela está para além do solo da igreja, que é extremamente importante, mas entender a igreja como uma incubadora de virtudes que nos expulsa depois do culto para fora de novo. A gente está aqui no estúdio, né? Tinha até na igreja aqui, tinha até uma frase que eu gostei muito, que na porta da igreja, na hora que você vai sair dela, tá escrito assim: você está entrando no campo missionário. Então, é a porta de saída da igreja. Marcelo Galberto colocou aquela placa. Pois é. Olha Então, só, assim, é bem aquilo. É a gente entender que para fora da igreja tem alguma coisa ainda. Então, a gente teve uma crise de fé, de verdade, assim, nesse sentido. E começou a estudar sobre, e depois de estudar um pouco e ter, assim, através do Espírito Santo, uma renovação da nossa fé nesse sentido mesmo, a gente resolveu falar isso com outras pessoas. Aí surgiu o Prisma com essa ideia de ser, aí tem o slogan, né? Sacudir a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade. Nós não somos cristãos e a gente não foge da realidade por sermos cristãos, né? A nossa experiência de fé é integral, então ela vale para toda a vida. Então a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso com outras pessoas. Mas assim, introduzindo já o tema, eu acho que isso nos une, né? Efeito Prisma, NEFI Estudos e Vitral Podcast, de essa herança reformada, né? Tanto teológica quanto a visão de cultura que a reforma trouxe,
E a aplicação disso para o nosso contexto de hoje. Eu acho que esse tema é um ótimo tema para nós sentarmos aqui na mesa e discutirmos. Né? E aí, assim, né, o João com o Efeito Prisma, vocês têm já feito isso aí já 3 anos? 4? Vai fazer 4 agora em maio. Anos. Disso, de aplicar isso na prática, né, mostrar isso para as pessoas, e o pessoal do Nefi tem discutido isso ali nos grupos de estudo, né, da influência da reforma para a cultura, né, e tanto o que já se passou e o que cabe a nós fazermos agora, né. E aí eu queria, assim, que a gente introduzisse o papo, vocês dando uma contextualizada, qual era o ambiente do mundo, né, que precisou de uma reforma, por que uma reforma protestante, e como que foi esse processo ali, só para contextualizar onde a gente está na conversa. Vou deixar a professora de história dar o contexto histórico para eu não passar vergonha. Bom, gente, eu tenho uma abordagem histórica mais voltada para que a gente chama de história das mentalidades, né? Eu acho mais interessante, não sou muito da história factual, de ficar falando, em 1963, não gosto muito, né? E tem uma definição, se não me engano é do Antônio Gouveia, que ele fala que ele fazendo um resumo, assim, né, um apanhado sobre a reforma, ele fala assim, gente, se a gente fosse definir a reforma protestante no campo da mentalidade, é quando o homem se humaniza. E quando ele fala de humanizar, ele não está falando de humanismo, é diferente, né? Não é antropocentrismo, é uma visão de entender qual que é o papel do homem diante de Deus. Aqui eu estou falando, né, numa perspectiva mais teológica também. E eu entendo que isso, quando o homem tem esse entendimento, né, de quem ele é apenas um ser humano, né? Ele não é uma pessoa que está distante, ele é sim um peregrino, mas ele está no mundo. Né? E eu entendo que a reforma ela traz essa visão de como que esse homem ele vai se comunicar, né, a partir dessa revelação que ele tem de Deus, de um Deus que o aceita, de um Deus que está revelado nas Escrituras, e que essa Escritura vai para dentro dele sem precisar de um mediador, né? E o que ele vai fazer a partir daquilo? Né? Porque ele entende agora que o Deus dele não é aquele Deus que está isolado, ou um Deus que está muito escondido no idioma que ele não conhece, literalmente falando, né? Agora ele é um Deus que ele é percebido. E mais do que um Deus que é percebido, é um Deus que possibilita esse homem a criar cultura. Então esse homem agora entende de Deus, entende que ele recebeu algo de Deus, e a partir de então, ele vai trazer uma transformação para o contexto que ele está. Isso, basicamente, foi o que a reforma trouxe. Né? Falo mais em termos gerais. É claro que eles usam muito essa questão da liberdade, não é uma liberdade irrestrita, né? O homem livre em Deus é livre de acordo com o conceito que Deus dá para a liberdade. Então, a liberdade que nós temos é a liberdade em Cristo. Então, eu gosto muito de ver a reforma por esse âmbito. Né? A reforma, na verdade, é o homem agindo debaixo da liberdade de Deus, que é a liberdade que ele sempre instituiu. E isso reflete na cultura, de todas as formas, tanto na libertação política, quanto na libertação de certas hierarquias dentro da igreja, que eu falo a igreja da era do século XVI, né? Porque a gente sabe que existe uma hierarquia que ela é instituída por Deus, mas que naquele período estava acontecendo um abuso de autoridade. E com isso a igreja acaba crescendo. E aí quando os cristãos e os próprios líderes da igreja passam a entender isso, aí a igreja começa a agir de uma forma diferente. Então, vou iniciar o bate-papo com isso aqui. Eu quero levantar uma bola. E aí eu queria ouvir uma pessoa da história sobre isso também. Assim, como foi muito bem introduzido pelo Madison, não dá pra gente entender reforma e os impactos culturais dela sem antes entender o contexto dela, né? É um princípio básico nosso protestante de analisar o contexto até do texto bíblico antes da gente tirar conclusões e tal, né? E não dá pra ignorar que a gente vivia naquele momento ali um início ali de um movimento de autonomia da razão, né? Do culto à razão, da centralidade do homem como o ápice da experiência, né, da realidade e tal. E assim, eu já vi essa discussão em outros lugares e eu queria jogar isso porque eu acho que é muito interessante, é uma visão um pouquinho diferente da reforma. Você tinha ali naquela época
esse friso, esse negrito na questão da autonomia, da liberdade, como você bem falou. E nós temos na Reforma Protestante, como você bem colocou, vamos colocar assim, um aumento do grau de liberdade do cristão em relação à sua fé, de acesso à escritura, né, de não ter esse mediador e tudo mais. Até que ponto a Reforma Protestante bebeu disso que era dito, da autonomia, da liberdade, daquele movimento ali intelectual que vinha filosófico, cultural, histórico ali? Nossa, boa pergunta, porque não tem como a gente achar que a reforma brotou, né? Um dia para a noite, Martinho Lutero fez o que fez. Na verdade, já era um movimento que estava acontecendo. E aí, quando você pergunta isso, até que ponto, eu gosto muito dessa pergunta, porque quando a gente pensa em termos de iluminismo, qual que é o pensamento? É a razão comandando as coisas. Então, o homem, de fato, acreditava que todas as coisas do mundo poderiam ser aprendidas e significadas através da razão do ser humano. Ou seja, tudo que eu vejo, eu posso explicar com base na razão. Então, não existe esse limite. Não há limites para um pensador iluminista, que eu digo, né? Tudo você pode experimentar. Tudo é comprovável, vamos dizer assim, né? Então, eu entendo que para uma pessoa, dentro desse movimento, a pessoa ela está envolvida ali. Não há como a gente pensar também que o racionalismo é de tudo ruim, porque ele te ajuda a pensar. Sim, de fato. Ele te ajuda a desenvolver pensamentos, e a própria forma, né, que Martinho Lutero examinou as escrituras faz parte de um exame racional mesmo sobre o texto. Óbvio que com a iluminação do Espírito Santo, mas com técnicas racionais. Só que a diferença você está fazendo parte de um movimento, é um movimento teológico, né, a reforma. Então, você pode sim usar a razão como um meio do seu tempo, né, fruto do seu tempo, como alguns historiadores gostam de dizer. Só que o pensamento da reforma não obedece ao racionalismo por inteiro. Você faz o uso da razão porque ela te foi dada por Deus. O racionalismo, né, que é a autonomia da razão, esse espírito da razão, diz que você é praticamente um ser dotado de todo o conhecimento. E você sozinho pode descobrir todas as coisas. O movimento da Reforma Protestante, ele parte das Escrituras, né? Então você passa a conhecer o que Deus permite que você conheça. Eu acho que mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi, João. Demais. É que eu lembro de escutar de alguns historiadores da igreja, quando falam sobre Reforma Protestante, que assim, não dá para ignorar também que Calvino, esses caras, eles eram acadêmicos também, em certa medida, né? E Calvino, por exemplo, no começo da sua carreira teológica, ele bebeu do humanismo, não esse humanismo que a gente costuma aprender nas aulas de história do homem no centro, antropocentrismo, mas é um movimento filosófico, né? E ele utilizou disso na hora de ir até a Escritura, né? Claro que não com um olhar reducionista de usar uma escola filosófica para olhar para a Bíblia. Não, mas pegar alguns insights naquele negócio de, tipo assim, retém o que é bom, sabe? De pegar alguns insights de poder ir até a Escritura e interpretar aquilo que está ali sem libertinagem, como você bem colocou, né? E isso gerou muitos frutos bons para a Reforma Protestante, né? Então, existe um contexto cultural ali naquela época que não dá para ignorar, como você bem colocou, né? Então, talvez, assim, da sua fala eu tiro que talvez na Reforma Protestante você tem um momento ali que é muito, a gente bate muito nesse momento do iluminismo, né? Porque assim, a gente sempre pensa a primeira coisa que vem é a idolatria da razão, né? E de fato tem essa parte. Mas vieram coisas boas do movimento ali e que, inclusive, ajudaram no florescimento da reforma. Então, como que Deus usa até coisas assim que podem ser deturpadas pelo ser humano para trazer bênção para o seu povo, né? E quando você fala sobre o humanismo, é até interessante que eu estava me lembrando de umas aulas que eu tive, né, de história moderna. A gente falou bastante sobre o humanismo, e é interessante que o início do movimento humanista é um movimento universitário, né, e ele era um movimento religioso. Uhum. Então, assim, ele trazia mesmo o ser humano para o foco, mas ele, a princípio, tinha um viés religioso. A gente sabe que, né, o ser humano pensando sem Deus, a coisa fica feia, mas, então, assim, tem coisas, né,
positivas e que dá para aprender também. A gente não pode jogar um movimento para fora e falar, não é de Deus. E a gente vê muito isso, né? E a gente, às vezes, perde muito por não perceber que até das coisas que a gente tem tanto carinho, como é a Reforma Protestante, teve coisas ali que vieram de movimento, vamos colocar assim, secular, entre aspas, né? Que eles beberam daquela fonte ali, porque tinha algumas coisas boas, graça comum de Deus ali naquele inteirinho ali, né? Pois é. O que eu ia falar é sobre essa distinção, né, que você falou, quando você estava falando na primeira fala, do humanismo e, na verdade, em algum momento as pessoas, elas começaram a se ver como seres humanos, né, mas, pelo que você acabou de falar, né, de alguma forma o humanismo tem uma influência nisso, né, mas ao mesmo tempo, o ideal, digamos assim, é não comprar um pacote, né, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa distinção, assim, porque a gente realmente vê muita demonização, né, de todo esse momento, mas ao mesmo tempo, eu acredito que isso também influencia algo muito importante, que é o cristão pensando a sua própria espiritualidade nesse momento, né? Que é o cristão podendo ler a Bíblia por si mesmo, né? Esse acesso não seria possível. Que revolução no bom sentido que deve ter sido. Que virada, né? Que deve ter sido. Não foi uma coisa repentina, mas que virada que não deve ter sido, né? E aí, é claro, né? Eu com certeza vocês podem falar disso melhor ainda do que eu, mas a influência disso na educação, né? Assim, para a galera ler, tinha que ler a Bíblia, para a galera ler a Bíblia, tinha que ler, então esse processo foi influenciando muita coisa, né? Mas primeiro essa distinção, assim, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. As pessoas se vendo como seres humanos, humanismo, e aí, o que é a mesma coisa, o que não é a mesma coisa? Eu comecei falando sobre o antropocentrismo, né? Porque eu entendo, né, que a reforma, ela traz a visão antropológica e não antropocentrista. O foco da reforma não é o homem, mas ela faz, sim, ela traz uma atenção especial para o homem, ela faz o homem se olhar de forma diferente. As próprias ideias de Lutero, né, como o sacerdócio total, enfim. Então, ela traz mesmo essa dignidade e a interação do homem com o outro. Então, o sentido, essa ilustração é do Antônio Gouveia também, né? O sentido que antes era um sentido mais vertical, ele passa a ser vertical e horizontal. Então, a minha relação com Deus, ela tá ligada à minha relação com o próximo e comigo mesmo, entendeu? Então, eu falei mais sobre esse sentido. Muito massa, porque de alguma forma entender a si mesmo e ao outro também me ajuda a entender a Deus, né? Isso é muito legal, porque a separação que existia nesse momento de eu preciso acessar a Deus através de coisas extremamente superiores, né, altas e etc, e que essas coisas estavam representadas só pela igreja, né, e só por uma igreja, por uma instituição, né, era algo muito desumanizante, não sei. E esse ponto da reforma é um ponto muito legal, que a gente fala pouco sobre ele, que nesse, vamos colocar assim, nesse encurtamento do caminho entre nós e o Senhor, né, a gente redescobre muitas coisas importantes. Inclusive, a gente redescobre que o mundo importa, a vida importa, a gente não precisa escapar para um mundo superior, né, quase platônico, assim, de mundo das ideias, das formas, assim, para a gente ter uma espiritualidade relevante, né? Então, nasce nesse momento, né, e até você colocou muito bem a questão da educação, nascem muitas pulsões cristãs dessa redescoberta, né? Então, assim, imagine a gente naquela época, né? A gente acabou de redescobrir a Escritura, e a gente está ali com um contato mais direto a ela, naquele momento muito incipiente ainda, mas às vezes pregadores ali itinerantes que chegam e começam a expor a Escritura e tudo mais, e nasce uma pulsão no coração do cristão naquele momento parece que está descobrindo algo novo, né? Porque até então não era aquela experiência de fé que ele tinha. Às vezes ele estava na missa e ele tinha uma missa inteira em latim, às vezes tinha uma tradução ali e tal, mas o contato dele esse foi encurtado. E nisso ele redescobre várias
vários sentidos para a vida e significados para a vida que às vezes ele tinha perdido ou nem sabia que existia. Então ele ressignifica o seu trabalho, ele ressignifica a sua família, ele ressignifica o seu tempo, ele ressignifica o que significa a vida, né? Então ele agora é como alguém que acabou de sei lá, imagina você acabou de ler um livro que você tá apaixonado por aquilo e começa a ver vários vídeos no YouTube sobre ele. Então é meio que isso. E nascem essas pulsões, e essas pulsões não tem jeito. Se você redescobre um sentido para a vida e vê que Deus faz sentido para a sua vida inteira ali naquele momento, você, de alguma forma, o seu coração que está tomado por isso, ele vai manifestar isso culturalmente. Ele vai manifestar isso na forma como você vive. E a forma como a gente vive, o que a gente faz é cultura, né? Então, nesse momento, vai surgir, por exemplo, né, a questão das escolas. Tem um boom de ensino, de alfabetização, porque agora você precisa ler a escritura, só que ninguém sabe ler. Então você tem o próprio Lutero se envolvendo pessoalmente em instituições de fomento à alfabetização, para as pessoas lerem em alemão, que eu acho que nem era alemão ainda direito, mas era germânico, né? E você tem outras punções ali nascendo de, por exemplo, ressignifica-se o trabalho. Então, por exemplo, como você tem um contato mais direto com Deus e você tem uma espiritualidade renovada, você tem agora que entender que, eu tenho um contato agora com o Senhor e o meu único mediador é Cristo e eu posso conversar diretamente com Ele. E eu estou entendendo que, por exemplo, algumas virtudes cristãs, elas são necessárias para essa vida piedosa. E dentre elas, por exemplo, a preguiça não é uma coisa que é louvável. Então, eu ressignifico o meu trabalho, eu entendo que meu trabalho faz parte da minha espiritualidade. Então, eu vou trabalhar com outro tipo, eu vou trabalhar corandeu, né, como é a expressão, diante de Deus. E aí nasceu um monte de coisa, cara. Isso é muito legal, porque, por exemplo, tem uma citação de Calvino, daquela época, que ele não admitia que nas igrejas que ele era pastor, que não tivesse perto da igreja pelo menos uma escola e um hospital. Isso é muito legal, cara. Então, assim, voltou-se a noção de que, peraí, todos nós somos participantes disso que se chama igreja e todos nós estamos envolvidos, não só o clero. Então, você tinha, assim, na Idade Média, né, aquela questão de a igreja se envolver com cuidado ao pobre, cuidado ao desvalido e tal, cuidado científico, inclusive, mas ficava ali, parecia que era uma coisa, não deles, eles são mais elevados, né? Mas agora tem-se o entendimento que todos, é aquela questão do sacerdócio real de todos os crentes, né? Então se traz isso e, cara, começa a nascer culturalmente um boom, assim, dos cristãos, né? Quando o João fala sobre essa coisa de se entender dentro, né? E talvez produzir uma resposta cultural. Eu acho muito interessante também sobre as produções culturais desse período, né? As canções. Tem um texto do Tiago Cavaco que ele fala, interessante demais, né? Sobre como as canções reformadas estão falando de coisas que Deus fez na vida da pessoa, né? Claro, dando glória a Deus. Mas é uma experiência real. Não é algo de que abstrato ou algo que você ouviu, mas não tem nada a ver com você. Não, a partir daquele momento você passa a ser participante, né? É você diante de Deus e você começa a comunicar como aquela escritura que agora você tem acesso fez sentido, né? Como que ela te encontrou. E isso é traduzido ali em forma de arte. Muito bom. E aí uma coisa legal que ele fala no livro também é que se você viajasse pelas igrejas da Europa, você perceberia como que os cultos estavam mais horizontais, assim, as pessoas participavam mais, como que isso era real mesmo, assim, sabe? Não era uma reforma somente teológica, né? No sentido de teórica, etc. As pessoas realmente estavam mais participativas no culto, né? Então, primeiro acontece isso, mas isso tem fruto, né? Igual você falou, né? Então, acho que isso atesta também a reforma como um avivamento mesmo, né? Como algo real de Deus. Se fosse, tipo assim, só Lutero escrevendo muitas teses, etc., seria legal, mas ao mesmo tempo, talvez a gente teria que estar estudando e ainda entendendo como que a gente aplica isso, a gente faz, né? Mas assim, a gente pode olhar e ver como aconteceu mesmo, como as pessoas realmente viveram isso, né? E assim,
diante desse avivamento, é impossível que isso não floresça no avivamento verdadeiro, né? Quando a gente fala sobre avivamentos hoje em dia, o que a gente tenta, assim, é difícil falar isso sobre avivamentos verdadeiros, você julgar o que é verdadeiro, o que não é, né? Mas sem entrar nesse âmbito, mas sempre entra em pauta a questão dos frutos, né? E, cara, é inegável os frutos da reforma. É inegável, né? E, assim, hoje em dia, né, o Roy Clauser, ele tem um livro muito bom, que é O Mito da Neutralidade Religiosa. Nesse livro, ele vai defender que todas as ações, elas são religiosamente motivadas, né? E, cara, quando você tá cheio do Espírito e você tá avivado nesse sentido, e a reforma pode ser colocada assim, é impossível que culturalmente as pessoas não transbordassem do avivamento da reforma para fora, né? Tanto que a gente teve, naquele momento ali, e os historiadores aí você pode falar, eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar, muitos historiadores reconhecem que a reforma foi extremamente importante para o florescimento da Europa moderna, né? Então você nasce desse tipo de virtude protestante muitas iniciativas, por exemplo, mudanças dentro de universidades, né? Popularização de escolas, mais hospitais por pessoa, porque eram poucos, mais hospitais per capita, né? Então, uma descentralização desse sentido. E tanto que hoje, se você pegar um historiador honesto mesmo, eu acho que ele não vai hesitar em dizer que hoje a sociedade ocidental e em parte oriental ali, ela deve muita reforma protestante, muito mesmo, né? Acho que você pode falar. E aí, mano? Ela fala, mentira. Isso é muito bom. Truco, eu sou honesta e não é verdade. Eu sou honesta e não é real. Olha, João, eu não tenho nada a declarar, nada a falar de contrário. Graças a Deus. Porque eu acho que você está certo, confirma com o que eu escutei. E é isso. Não tenho a render sobre isso, não. Ela é consenso, né? Não tem, eu nunca vi, pelo menos dentro da universidade, ou algum debate fora, algo para contradizer isso, não. Nunca vi. Sim. E aí, eles dão mais valor pro sentido político da isso, coisa, né? Obviamente, vamos falar sobre isso? E aí? Tem uma... tem uma além disso, política aí. Não, porque causa, tem aquela tese do Weber lá, que o capitalismo é fruto do calvinismo, também. Né? Então, o que vocês me dizem disso também? Não, mas um pouco antes. A gente pode chegar, mas um pouco antes, talvez. Por exemplo, porque a gente tem pré-reformadores, né? Sim. Mas não existe um momento ali onde as coisas, elas culminam para existir um momento ideal para que Lutero não morresse no segundo dia, sei lá, que ele tava falando as paradas e tal, não tem uma coisa assim, politicamente falando também, né, pessoas influentes ali e etc, esse desenho assim, e aí? Não. Também, né, são livres, pode falar. Cara, olha, tem. O que acontece? Você tinha ali uma conjuntura com interesses políticos, obviamente, também, né? Que via a reforma, que não era reforma ainda, né? Que via esse tipo de ideia como uma forma de escapar da influência da igreja, né? Então, por exemplo, você tinha naquele momento vamos colocar assim, um conflito de poderes, entre aspas, que você tem a igreja que tem muito poder e você tem o Estado moderno que tem muito poder, né? E obviamente, poder corrompe, né? Poder, quando ele não bem gerido e não bem calibrado pelo Espírito, ele vai te trazer tentações. Então, quando começou-se esses burburinhos, né? De tipo assim, esse aqui eu não concordo muito com a igreja e tal, via-se uma oportunidade de usar isso em benefício próprio para, vamos colocar assim, emancipar o Estado da igreja, entendeu? Sim. Então, peraí, vamos voltar. Como é que era então, né? Pra galera que não sabe nada, assim, tinha ali a igreja. Isso.
Aí você pode falar melhor, fala melhor, senão eu vou falar bobagem. Explica aí, historiador. Pode ser grosso modo, Então assim, tá, vamos não, lá. então tá. Tipo assim, você tinha uma igreja muito poderosa politicamente, Sim, né? obviamente, Tipo assim, você tinha uma igreja muito poderosa, que inclusive... mandava em reis, né? Tipo isso, né? Por exemplo, tinha... O Papa excomungava um rei e perdia o trono, né? Tipo isso, eu não vou acabou. saber até que ano isso aconteceu. Aham. Mas você tinha papas diretamente envolvidos em escolha de reis, Uhum. entendeu? Sim. Escolha ali de, por exemplo, tá entre fulano e o ciclano. O Sim. voto de Minerva é do Papa, entendeu? Uhum. Então, você tinha muita influência da igreja naquele momento. E, cara, imagina você, né, num momento de emancipação ali do Estado moderno, noções de Estado moderno e tal, e tentando romper com aquela ideia de vamos colocar assim, bem entre aspas, né, de idade das trevas, né, de muita influência da igreja, e já começando esses ideais de não, peraí, a igreja fala muito, e a igreja fala tudo e a gente só aceita. Não, peraí, a gente tem autonomia, a gente tem liberdade. Peraí, eu preciso ter voz nesse negócio, entendeu? Então, cria-se um clima político também para eu preciso me desvencilhar desse negócio para que a gente tenha um pouquinho mais de, entre aspas, liberdade para fazer a coisa como a gente bem entende, como a gente entende que é o correto aqui dentro desse Estado-nação aqui e tal. Então, há relatos, né? Há relatos, isso assim, não é muito popular de se conversar, que até porque é uma coisa mais assim, pé de página, né? De figuras de autoridade dentro de grandes estados da época, né? Principalmente aí Inglaterra e tudo mais, que se envolveram com a reforma com esse intuito. Com o intuito de, não, eu vou usar isso aqui para quê? Não, aqui agora eu vou ter mais poder se a igreja estiver fora. Então talvez fosse interessante para eles que de fato estourasse alguma coisa que rompesse com a igreja católica, e eu não quero esse papa dando pitaco nas minhas coisas. Entendeu? Então tem essas nuances também, e você vê que é um caldeirão, né? Tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, então você tem surgimento na época ali de florescimento de Estado moderno, burguesia, começando ali o cerne ali do capitalismo, tem iluminismo chegando, tem tudo isso acontecendo, e ao mesmo tempo você tem uns caras começando a questionar se tudo ali que a Igreja Católica Romana estava dizendo estava correto. Então, de fato, assim, é impossível não pensar que Deus estivesse trabalhando para que esse caldeirão, uma hora, ele fervesse e transbordasse, né? Para que acontecesse esse avivamento. Então, tem essa parte, né? Tem essa parte, sim, né? Aí tem uns mitos também, né? Tem aquele mito de que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica porque o Henrique VIII queria casar com a segunda, queria divorciar e casar. É verdade. Não é bem por aí, né? Não vamos entrar nisso aqui, mas não é mais ou menos isso, né? A galera, os anglicanos, poxa, isso, piram, aí né? O anglicano pira se falar isso. Vamos trazer os anglicanos aí pra explicar essa história, né? Exatamente. Então, assim, é bem mais profundo do que isso, né? Mas, obviamente, isso pode ser um exemplo de que havia uma mistura das coisas. Sim, sem dúvida. Não dá pra você ter um movimento puramente religioso. Isso não existe, né? É um movimento religioso? Mas ele é aquela coisa, né? O Tim Keller fala muito. Todas as coisas são uma mistura extremamente complexa de graça e pecado, né? E a reforma não é diferente, gente. A reforma envolveu homens, então ela vai envolver graça e pecado ali no meio, entendeu? E tanto teve frutos bacanas, muito bons, né? E teve outros frutos que a galera fala assim, que a reforma foi horrível, que a reforma, ela trouxe uma humanização da igreja, de que a igreja agora ela é pulverizada, ela não é una mais, né? De que houve um extrapolamento dessa ideia, extrapolou-se demais essa ideia do ser humano livre, e aí isso entrou pra dentro da igreja, agora tem várias denominações, né? E coisas do tipo, né? Mas vocês querem falar do outro ponto polêmico aqui, Qual que é? Tem vários, né? Não, do Weber. Do Weber afirmar que o capitalismo é fruto do calvinismo, né? Uhum. O que vocês pensam disso também? De que há uma ganância ali, né, em Calvino, etc. É mais complexo do que isso, né, Manu? Calvinistas podem falar primeiro. Exato, vai Vamos lá. Defender. Vai Calvinista Bom, defende. assim, cara, o livro do Weber, né, esse livro aí, né,
o espírito do capitalismo, né, relacionado com a reforma, eu acho que ele tem insights interessantes, mas o que ele faz? O Weber, você não pode esperar o confessional do Weber, né? Mas ele traz insights interessantes, só que ele tira um pouquinho da parte teológica da coisa, obviamente, né? Ele faz uma análise sociológica, ele era um sociólogo, né? Então, o que ele percebeu, né? Ele ligou alguns pontinhos. Ele percebeu que nos países onde floresceu o capitalismo, também floresceu o protestantismo. Então falou, opa, será? Aí o que ele começou a notar? Que talvez algumas virtudes do calvinismo, principalmente, né, estimulassem as pessoas a trabalhar mais e juntar mais dinheiro. Tá? A tese bem superficial dele é mais ou menos isso. Porque ele traz o seguinte, algumas éticas protestantes, o código de ética protestante, ele estimularia isso. Então, por exemplo, ele estimularia a não preguiça, entendeu? Então, você precisa trabalhar. Ele estimularia, por exemplo, a parcimônia, o domínio próprio. Então, você não gasta tudo que você ganha, você guarda, né? E, naturalmente, assim, tem os seus paralelos com o capitalismo? Óbvio que tem, né? Dá para falar que o Weber estava 100% errado? Eu acho que não, né? Mas é mais complexo do que isso. Dizer que assim... E nem essa tese dele, tá? Ele nem fala que, tipo assim, tudo do capitalismo veio da reforma protestante. Não é isso que ele fala. Ele fala que teve influência. De fato, eu acho que teve, né? Mas não... Assim, a gente tem que tomar cuidado para não demonizar isso. Porque, tipo assim, a reforma protestante criou o capitalismo, agora todas as desigualdades do mundo são fruto do protestantismo. Não é por aí, né? Você faz um salto... Porque antes não tinha desigualdade, era um mundo perfeito. O salto lógico é muito grande para você chegar nessa conclusão, né? Então é muito mais complexo. Então você tem outros fatores ali que fazem surgir o capitalismo, obviamente, né? A burguesia ali e tal, tudo mais, fim do feudalismo, aquela coisa toda ali, né? Misturas, né, novamente. Misturas novamente, né? Então, assim, o Weber tinha um ponto? Eu acho que ele tinha um ponto, né? Mas não dá para explicar toda a ascensão do capitalismo no Ocidente através da reforma protestante, né? Mas, de fato, a ética protestante, ela te impulsiona ao trabalho mesmo. Ela te faz entender o seu trabalho como parte da sua espiritualidade. Calvino tinha muito disso, né? Um dos grandes focos de Calvino, né, e tem até uma história que, assim, tem gente que fala que é mentira, tem gente que fala que é verdade. Eles dizem que Calvino trancava as portas da igreja durante a semana para, entre aspas, assim, simbolizar que as pessoas não podiam morar na igreja. Entendeu? Que havia vida para fora da igreja. Então, qual que é a ideia disso? A ideia é que, peraí, você vem à igreja, sim, aos domingos, mas você, no resto dos dias, você tem uma vida, você tem um trabalho, você tem uma família, você tem um dom, você tem uma virtude que Deus te entregou para usar aquilo ali. E, naquele momento também, estava florescendo a burguesia, né? Óbvio que uma coisa em algum momento ia se encontrar com a outra, porque nós estamos falando de Europa, né? Nós estamos falando ali de onde estava o cerne do desenvolvimento disso. Então, calhou-se que uma coisa aconteceu ao mesmo tempo que a outra, né? Mas assim, eu acho que, resumindo, eu acho que ele tem um ponto, mas não dá para explicar tudo através disso, né? E não que a ética protestante sobre isso seja ruim, entendeu? Tanto que Calvino, ele tinha naquela época aquelas discussões sobre usura, né, sobre emprestar com juros ou não e tal, que a Igreja Católica condenava e tal e tudo mais, isso tudo foi rediscutido. Inclusive, Calvino, ele tem textos sobre esse assunto. Para quem não sabe, Calvino escreveu sobre tudo que você imaginar na sua vida. Exato. Eu acho que ele só não escreveu sobre jardinagem, entendeu? Escatologia também, né? E escatologia, é verdade. Tem até um livro do André Bieler mesmo? Eu acho que é isso. Que inclusive, eu esqueci o nome dele agora, é um calhamaço em que ele discute quais eram as posições de Calvino sobre várias questões sociais. De A a Z, né? Tipo assim. Exato. Então, tipo assim, e tem um outro que agora eu esqueci o nome do autor, que é Calvino em Praça Pública. Ele vai descrever, tipo assim, o que Calvino pensava sobre N coisas. Aí você começa a perceber que, calma, esses caras estão falando sobre fé na vida.
entendeu? E aí os caras começaram a ligar os pontinhos e perceberam que a reforma protestante influenciou a cultura e de fato influenciou. E é isso. É porque Calvino não estava escrevendo, tipo, pro vácuo, né? Ele estava pastoreando a galera e falando, tipo assim, isso aqui eu duvido que os escritos dele acadêmicos não transbordassem para a pregação dele. Né? A gente tem poucos registros de sermões de Calvino, mas, cara, eu não consigo imaginar Calvino com tudo aquilo ali sem falar isso pro povo da congregação dele. Né? E a vida dele mostrava isso, porque ele falava, ele não admitia pessoas na igreja dele, que ele pastoreava, pessoas passando necessidade, pessoas doentes sem cuidado, entendeu? Por isso do negócio lá da escola e da igreja perto, né? Então... Eu tava pensando uma coisa enquanto o João tava falando, eu brinquei, viu, gente? Tem nada contra Calvino, não. Tem até amigos que são. Tem até amigos que são. Mas... recuperar o raciocínio aqui. Ah, tá. Era sobre trabalho e dinheiro. Porque, nossa, muito interessante isso. Beleza, tem alguns links, realmente. Mas quando você fala sobre capitalismo, você está falando sobre um sistema. Um sistema que ele tem os seus pilares, vamos dizer assim. Primeiro que a lógica do capitalismo não é o trabalho e nem o dinheiro, é o lucro. Em especial, esse é o centro. Boa. Então, a gente já começa um pouco por aí. E também quando alguém fala alguma coisa, fulano falou que isso aí deu origem ao capitalismo e tal. Normalmente, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que essa segunda pessoa está falando sobre o capitalismo. Com qual ponto do capitalismo em específico que ela está falando e que ela está comunicando com Calvino. Porque se a gente juntar as duas coisas, é óbvio que não. Que não. Tem alguns links. Só que essa é uma afirmação perigosa e que, inclusive, você vê isso dentro da universidade. É verdade. É bem assim. É bem perigoso. E aí, eu falo que isso é tão perigoso a ponto de as pessoas olharem para o movimento protestante com um certo desdém por conta disso. Né? Vocês, na verdade, que são as pessoas que exploraram o mundo. Então, olha, o pensamento vai bem além, né? Bem complicado. Mas assim, né, se for para manter o tema de política, você tem, assim, exemplos maravilhosos. Então, por exemplo, nessa época, né, você tem ali o florescimento da reforma protestante e você tem, na verdade, as reformas, né, você não tem uma reforma só, porque a reforma da Suíça é completamente diferente da reforma das Ilhas Britânicas, que é completamente diferente da reforma da Inglaterra, né? Aí você tem a reforma da Inglaterra, por exemplo, e você tem o surgimento do puritanismo. Cara, olha que interessante. Você tem a fundação da talvez mais célebre academia de ciências que já existiu, que é o Royal Society de Londres. Foi fundada por cristãos. Existem as atas da Royal Society e quem assinou, 60% dos caras eram puritanos, sabe? Então, assim, a gente tem que romper-se essa ideia também de que a fé nunca se aventurou em outras áreas senão teologia. Mentira, né? Você tem aí 60% de puritanos na Royal Society. Poxa, a Royal Society foi responsável por financiar e incentivar talvez algumas das maiores descobertas que a gente tem, e isso continuou, né? E isso mata um mito também de que para trás também a igreja não se envolvia. Mentira também. A igreja sempre financiou, até a Igreja Católica Romana sempre financiou esse tipo de coisa. Sempre financiou o avanço científico, sempre financiou o cuidado com o desvalido, sempre financiou academia, sabe? As universidades eram ligadas à igreja, né? E depois isso se manteve e teve mais incentivo ainda, porque voltou-se aquela noção do Deus criador que cria todas as coisas e que está restaurando todas as coisas e que convida o homem a participar desse movimento de restauração através de Jesus. Então você tem um novo chamado ao envolvimento. Então você tem um chamado para, sim, desenvolver ciência, desenvolver novos sistemas de governo, sistemas econômicos e tudo mais.
E a coisa foi caminhando a ponto das maiores universidades, por exemplo, dos Estados Unidos, com a migração, né, dos ingleses para a Inglaterra, você tem ali as universidades mais famosas dos Estados Unidos eram confessionais, né? Por exemplo, Princeton, confessional. Yale, confessional. Lá na Inglaterra, Cambridge, confessional. Oxford, confessional. Alguma ainda se mantém confessional? Então, se secularizou muito, né? Então, por exemplo, o que você tinha? Você tinha cadeiras de teologia, por exemplo, nessas universidades, que hoje, acho que se tiver, são bem menos expressivas, né? Você tem ali, por exemplo, florescimento do calvinismo na Holanda. Você tem ali com o Kuyper, você tem a fundação da Universidade Livre de Amsterdã, que é literalmente um fruto de uma leitura de Kuyper do calvinismo para a sua época. Então, é nada mais do que um fruto de segunda geração da reforma. E você tem em Kuyper a ideia de quê? De que eu como primeiro-ministro, que ele era primeiro-ministro da Holanda, eu preciso gerar valor para essa população aqui. E quando ele gera valor, ele começa a se envolver, ele funda um jornal, ele é jornalista, ele era pastor, depois deixou o pastorado, ele era político, ele era escritor, ele era acadêmico, ele era tudo. E aí o cara falou assim, não, se eu quiser o florescimento de um pensamento cristão sobre as áreas, eu preciso de uma universidade. E aí o cara funda a Universidade Livre de Amsterdã junto com outros caras lá, né? E nisso ele forma novas pessoas para pensar o mundo de maneira cristã. E aí, assim, citando o Cavaco, não tem nada mais protestante do que isso. É bonito de falar, né? É muito bonito. Pô, eu queria que vocês falassem um pouco também desse envolvimento de algumas figuras chaves que gerou uma repercussão na política, na formação social de modo geral, né? A gente tem Calvino, em Genebra, toda a história dele lá, e Kuyper na Holanda, né? O que vocês trazem pra gente disso, assim, do quanto que esses caras conseguiram influenciar no desenvolvimento cultural da nação deles, né? Ou outras figuras e outras também, figuras né? também menos conhecidas, talvez, mas que vocês poderiam pontuar. Ok. Vou trilhar a trilha do Kuyper aqui, aí eu escolho um, você escolhe um, aí a gente vai trocando. Bom, vamos lá. O Kuyper, a história dele é muito legal. Para quem não conhece, vale a pena de ver uma biografia dele. O Kuyper, ele era um cristão, desviou, e depois de desviar, ele retorna, só que ele retorna numa linha teológica meio assim, não dá pra dizer que era liberal, mas era estranho, complicado, né? Ele tá em que época mesmo? Cara, o Kuyper tá ali em 1800, tá? 1800 ali, pra vocês localizarem. O Kuyper, ele começa a se envolver, tá? 1850 pra frente, tá? Ele começa a se envolver com teologia e ele vira pastor. Só que aí, na hora que ele vai pastorear a igreja dele, os próprios membros da igreja dele descobrem que o pastor deles não é crente, né? Que eles veem que Kuyper estava bebendo uns trem esquisitos, por mais que eles fossem leigos. Tinha aqueles lances do pastor ser designado pelo Isso, governo, exatamente. Né? O pastor era designado, porque tinha essa questão da igreja e do Estado ainda muito, muito ligado um ao outro. Então designaram o Kuyper lá para uma igrejinha chegou e os membros da igreja, muito piedosos, né, perceberam que o próprio pastor da igreja deles não era crente. Hoje em dia tem uns também. Tem uns também, né? Pois exato. E aí, cara, assim, diz a história que o Kuyper se converteu, né, pastoreando uma igreja. E nisso, velho, ele entrou realmente num reavivamento da vida dele. E depois de um tempo ele deixa o pastoreio para se envolver na vida pública, né? E na hora que ele vai se envolver na vida pública, ele funda um jornal. E nesse jornal, nessa vida pública dele, ele debate principalmente questões políticas, porque ele era um cara muito envolvido. E ele fundou um partido, que é um partido antirrevolucionário. Né? Antirrevolucionário? Antirrevolucionário, Qual que é a ideia do partido antirrevolucionário? Não era ser contra o progresso, né? Ele não estava falando contra o progresso da sociedade holandesa, né? Porque a pessoa pensa assim, não, o cara é antirrevolucionário, então o cara é contra o avanço da sociedade, né? Não era bem essa a ideia.
ele era contra coisas que fossem autodestrutivas nesse caminho político, entendeu? É bem interessante a linha política dele, assim. E aí o cara se envolveu tanto e se tornou tão popular que ele virou primeiro-ministro da Holanda. Quando ele vira primeiro-ministro da Holanda, ele cria várias assim, instituições de fomento ao pensamento cristão em diversos campos, né? A Universidade Livre de Amsterdã é uma, né? E disso nascem outras coisas também. E vamos colocar assim, os herdeiros do Kuyper continuam a herança dele, fundando novas associações de instituições para esse tipo de debate. E aí, esse movimento, né, que começou ali no Kuyper e teve os seus descendentes, ele ficou conhecido como neocalvinismo, que na verdade não era uma releitura assim radical do calvinismo nas suas bases teológicas, não era isso. Era pegar o calvinismo de Calvino ortodoxo e entender como ele respondia a questões contemporâneas para a cultura daquele momento, daquele país, da Holanda, né? E o Kuyper fez isso muito bem, porque ele trouxe ideias completamente assim disruptivas para sua época, né? Ele trouxe uma ideia, por exemplo, de que a família podia escolher qual escola o filho estudaria e poderia haver escolas confessionais, inclusive não cristãs. Então, era comum você ver as famílias mandando o seu filho para a escola confessional cristã, mas se ele quisesse mandar para uma escola muçulmana, ele podia. Entendeu? Porque ele tinha essa ideia de escola, de que a escola poderia ser confessional, sim. Porque não dá para separar o pensamento teórico, acadêmico, do pensamento religioso, né? Que é uma aplicação das ideias dele, da questão das esferas de soberania, né? Exatamente, né? Ele desenvolveu esse esqueminha das esferas, né? Tinha a esfera da igreja, tinha a esfera do Estado, tinha a esfera da empresa, tinha a esfera da escola, né? E cada esfera, uma não podia engolir uma outra. Elas eram uma do lado da outra, uma ao lado da outra, sendo que todas têm Deus como o seu cabeça, né? Então, você poderia sim ter uma escola confessional, desde que a igreja não engolisse a escola. Entendeu? E você podia ter igreja e Estado convivendo desde que o Estado não engolisse a igreja não engolisse o Estado, por exemplo, né? Isso, outras pessoas foram bebendo disso, e aí o queridinho do Prisma, que é o Doiverd, né, bebeu muito disso também, e desenvolveu até, aí fazendo link com o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre época da Reforma Protestante, ele desenvolveu um sistema filosófico que debatia diretamente com Immanuel Kant. Immanuel Kant era um filósofo muito proeminente da época do Iluminismo, né? Que defendia isso, a autonomia da razão. Ele tem um livro a crítica da razão pura, né? De que o que você acessa da realidade, tudo que você acessa da realidade, na verdade, é uma conjuntura de fatos internos que você tem que ganham significado dentro de você mesmo. É complexo, mas tipo assim, o foco é o centro está no homem, né? E aí o Doiverd vai chegar e falar que não é nada disso, de que o homem, ele por ser criatura de Deus, ele não pode ter o centro em si mesmo das coisas, né? E aí ele desenvolve todo um sistema filosófico que é confessional, que é com base na fé cristã, e ele era um cristão fervoroso. Faleceu na fé, né? Criou, por exemplo, a Associação para a Filosofia Calvinística, que depois virou a Associação para a Filosofia Cristã, né? Então tem muito, os herdeiros de Kuyper são assim inúmeros, né? Aí o movimento deu uma enfraquecida depois de um tempo, porque no pós-guerra a Holanda ficou meio baqueada ali, né? Mas assim, hoje você tem um renascimento das ideias do Kuyper, do Doiverd, assim, que a gente está experimentando inclusive no Brasil, né? O Schaeffer bebeu disso, e aí tem Labri Brasil, né, que trouxe muito disso para cá, né? Então assim, Kuyper é uma dessas figuras com certeza. Uhum. Manu, você complementa aí dessas coisas? Eu posso ir um pouquinho mais longe? Vai, à vontade. Assim, né? O João trouxe uma referência um pouco mais de longe, e eu gosto muito quando a gente fala sobre o movimento da Reforma Protestante, porque tende-se a se falar sobre reformados, né? Que reformados, no caso, bebem mais da teologia calvinista.
Então. Ela. Nada brincadeira. Mas é porque quando você me pergunta de algo relevante, né, que você fala, nossa, isso aqui veio desse pensamento, né? Quando eu falo sobre liberdade, eu acho muito interessante a gente pensar em todos os âmbitos da vida pública. E a gente sabe que, por exemplo, infelizmente, né, quanto a essas coisas da escravidão e segregação, a Igreja Católica nunca teve uma postura efetiva. Na verdade, ela teve uma relação amistosa, né? Ela, às vezes, ficava do lado do rei que queria fazer isso, um colonizador, enfim. E isso é bem cruel para a história dela e tal. Então, eu acho fenomenal eu citar aqui um expoente do século XX, que é o Martin Luther King. Maravilhoso. Entendeu? E ele, assim, né? Ele não tem uma... Falando em Lutero, né? Em Martim Lutero. Ele não tem uma pegada, como é que eu posso dizer? Teológica da coisa, né? Ele não fundou uma universidade nem nada. Mas ele foi alguém que teve um movimento significativo contra a segregação norte-americana. Então, não conseguiria não citar ele. Acho que é isso aí. Não sei contar a história dele desde o início, não, igual o João, mas... Sim. Não, mas ele é maravilhoso. Deixa eu só contar um negócio que eu ouvi, inclusive do Rodolfo. O Rodolfo estava falando pra gente sobre a arte, né? E os artistas influenciando, enfim, a política, a sociedade, etc. E aí ele conta de uma artista, pois queria muito lembrar o nome dela, mas ela era uma artista, uma cantora e tal. E ela estava no momento em que Martin Luther King estava fazendo o discurso, né, o famoso discurso I Have a Dream e tal, mas ele tinha um discurso pronto, um outro discurso, em que ele estava lendo, mas a galera não estava, tipo assim, o pessoal não estava engajado, né, digamos assim, o suficiente, o pessoal não estava prestando atenção e etc. E aí, essa artista, ela gritou algo da plateia, tipo assim, Martin, conte a ele sobre o seu sonho. E aí, tipo assim, foi o momento em que ele abandona o discurso dele e tem até uma pausa dramática antes do I Have a Dream, não tem? Isso. Tem uma... Aí tem o I Have a Dream. Isso, cara. Muito legal, né, muito louco, né? Então, assim, é uma figura muito legal. E o Martin, eu lembro de ler sobre esse momento também, desse movimento, né, no movimento negro, e um livro que tem nada a ver, né, que é o Ai, Jesus, O Poder do Hábito. Lá tem, né? É muito da legal. Rosa Parks. Isso, Rosa Parks, é muito legal. E ele fala sobre como que, tipo, um movimento foi influenciando, e eu acho que tudo tem a ver com esse espírito reforma, assim, liberdade, uma coisa acontecendo após a outra, e uma coisa levando a outra, esse espírito de reforma que eu acho que tem que estar meio presente, né, na nossa cabeça, assim. E sabe uma coisa que eu penso sempre é assim, o que será que existe para nós hoje? O que será que a gente vive hoje que é algo que precisava ser reformado, sabe? Mas que a gente tá tão tranquilo com isso que a gente precisa realmente vir alguém, precisa vir um Lutero e bater na nossa cara, assim. E veio um Lutero, né, no século passado e falou, gente, vocês estão malucos, até hoje tá aí essa segregação racial, que loucura é essa, né? É muito doido isso, né? Tem um pensamento do Paul Tillich, não sei falar, eu acho que é alemão, não sei falar esse nome, né? Que ele pensa, o nome do pensamento é Gestalt. Gestalt da graça, no caso, né? Porque o que é a Gestalt? É entender que o todo, na verdade, a soma de todas as partes não é o todo. Ou seja, existem muitas perspectivas, só que não necessariamente aquilo é tudo o que é de verdade, né? E ele traz esse termo da Gestalt para a Gestalt da graça, que ele entender que você precisa ficar com o fundamental da reforma. O que você aprendeu de Deus e que é fundamental, você que pode passar o século, mas aquilo precisa ser preservado, né? As escrituras. Então, isso é o que alguém com o pensamento, né, da reforma precisa ter. Existe algo que não tem como. Mas quando a cultura vai passando, o tempo vai passando, não tem jeito. Você tem que olhar ao redor e ver o que precisa. É um protesto, né? Sua resposta, na verdade, é um protesto. Então, é isso. Comunica com o que o Bruno falou. O ideal é que todo crente tenha essa consciência da responsabilidade que ele tem com o mundo, né? Uma coisa maravilhosa que a reforma trouxe também é que a vocação, ela é do crente, né? A vocação não é só para um
Papa, né? Ou só para quem está à frente. Não, você é um vocacionado para alguma coisa. Eu não sei te dizer o que é, mas é. Nem que seja para a vida comum. Você tem um papel a cumprir lá, né? Então, quando eu trouxe essa ideia da Gestalt, de novo voltando, né? E comunicando um pouco com o que o João falou, a gente nunca vai ter a visão perfeita. Às vezes a gente pode ter uma ação maravilhosa, mas talvez ela não surtiu o efeito que a gente planejou, ou o público não respondeu, mas a gente tem que estar sempre pensando em algo para fazer, né? O crente, quando ele não tá pensando, tem uma coisa errada acontecendo, né? Porque é uma conformidade, não tem outra palavra para usar. Isso é uma conformidade com o mundo. E isso é um chamado claro para nós, entender qual é o padrão, né? E não se amoldar a ele. E como é que a gente não se amolda? Não é só uma negativa, é uma resposta positiva, né? O evangelho não é só o que você não pode fazer. Então eu vou me afastar disso, isso na cultura não me convém, então eu vou ficar... Não, a gente tem que produzir alguma coisa também. Então eu vejo isso, sabe? A reforma, ela não é só... Elas não são, né, o que o Lutero fez, não são 95 teses simplesmente rebatendo. Não, houve uma resposta, né? A gente viu ecos disso. Uma alternativa, né? Exatamente. Eu Muito tinha legal. falado, né, de Calvino também em Genebra, assim, né? O que vocês conhecem aí da história dele lá? O que rolava, assim, que vocês podem trazer um pouco pra gente também? A Manu não gosta do Calvino, você já parou? Você tem que falar, Não fala do tem que falar Calvino. mais de Jacó Arminio, pai, entendeu? John Wesley, uma coisa assim, tá ligado? Cara, a trajetória do Calvino foi muito doida, né? Porque ele foi expulso de vários lugares que ele estava, né? E aí o que acontece? Lá em Genebra foi o lugar onde ele estabilizou, né? Mas uma coisa interessante é que ele não queria estabilizar em Genebra. Foi onde floresceu muito das coisas dele, mas ele não queria ficar lá. Ele estava numa época da vida de muito florescimento acadêmico e tal, e queria continuar escrevendo. Só que os chamados da igreja foi muito grande para ele tinha que continuar pastoreando lá, né? Então, o que acontece? Lá na Suíça, tem os cantões, né? Tem e assim, surgiu-se um cantão protestante, vamos colocar assim, muito influenciado por aquilo que era a igreja calvinista, né? Que veio de Calvino e tudo mais, né? E se você vê, assim, puxar da história, o que sobrou disso tudo na Europa? Eu acho engraçado pensar nisso, né? O berço disso tudo, o que tá lá hoje? O que sobrou? Se você for lá hoje, você consegue perceber muitos frutos, só que eles são muito, assim, você vai ter que analisar bem para perceber onde é que esses frutos estão, né? Então, assim, tem muito debate falando que, por exemplo, Suíça é um país extremamente desenvolvido, né? Era um país protestante, e outros países também, né? Própria Holanda, Inglaterra, tal, tudo mais, até onde, por exemplo, foi influência de Calvino o sucesso, entre aspas, dos países europeus, né? Mas, voltando no Calvino lá em Genebra, ele, como eu falei, ele se envolveu tanto ali que ele começou a participar da vida pública de Genebra, né? Calvino, ele já foi convocado para estar ali no eu não sei se lá é parlamento não, tá? Mas nas audiências Câmara públicas dos lá, não sei se é isso não, o sistema de governo de lá. Mas ele, assim, convocado para falar lá e tudo mais. Ele tinha os escritos dele que saíam periodicamente e tal, tudo mais. Ele tem uma longa história ali que, né, não vou falar só de Calvino, né? Mas, com certeza, se hoje nós temos a Genebra do jeito que é, Suíça do jeito que é, e aquela região ali do jeito que é, muito foi por causa de Calvino e as suas influências naquele lugar, né? E aí, cara, assim, depois que passou essa onda, né, vamos colocar assim, né, passou-se a reforma protestante, né, a reforma protestante passou, agora você tem vários países que são declaradamente protestantes, né, e aí que entra aquelas coisas que às vezes a gente pensa assim, poxa, a reforma não foi só flores, né, você teve, por exemplo, várias guerras entre católicos e protestantes, né, com motivações erradas, às vezes motivações políticas, mas às vezes motivações religiosas também, entendeu? De tipo assim,
Eu não gosto de você porque você é católico, velho. E é puramente por isso, é só por isso mesmo, entendeu? Você é católico. É assim, né? Exatamente. Então, assim, teve o episódio da como é que ela chama, gente? Maria Sangrenta? Eu acho que é. O nome. Que era uma rainha inglesa, católica, né? E, na época, a Irlanda era protestante. Então, você teve uma guerra ali com muitos e muitos e muitos mortos, né? Então, você tem, nascido disso, desse movimento tão maravilhoso, você tem as suas cicatrizes também, entendeu? Então, você tem ali a Irlanda se tornou-se mais presbiteriana, né? Ali naquela porção ali, você tem a Inglaterra com o florescimento do anglicanismo e tal, mas você vê essas tensões mesmo diante de um ambiente que parece tanta graça, né? E as coisas do ser humano são assim, né? O próprio Calvino a história mesmo, é isso. Tem uns relatos, uns tretinhos tem uns negócios, né? Lutero tem uns negócios Lutero também, tem uns trenzinhos. Se você fuçar, você vai achar. Já falando aí, ó, a gente... Afinal de contas, eles eram tão pecadores quanto nós. Verdade. Eu vi um vídeo hoje de um camarada, coincidentemente, que falava que a reforma protestante foi ruim porque a reforma protestante não acredita na igreja. Eu entendi o que o camarada quis dizer. Obviamente o cara era um católico radical, né? Porque o que ele quis dizer? Que ele não acredita na igreja verdadeira, né? Que seria a igreja católica apostólica romana e tal. Aí eu fiquei pensando nessa fala dele. O protestante não acredita na igreja. Cara, isso a gente pode ter um discurso de que a gente ama a igreja, de que a gente acredita na igreja, de que a igreja é o jeito de Deus de fazer as coisas, né? E de fato eu cheguei à conclusão de que não, esse cara tá errado mesmo. Esse cara tá errado mesmo. A minha suspeita inicial tava certa. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que vai ser um pouco abstrato no começo, mas depois vai ficar prático, tá? Entender que nós estamos no rumo da história, a história de Deus. Deus deu start na história e nós temos vários atos, né, que a gente gosta de ilustrar pedagogicamente, né? Criação, queda, né? Aí tem o tempo de Israel, depois tem a vinda de Jesus, depois a era da igreja. Retomar a ideia de que nós estamos no meio do drama da história de Deus agora, meio que sempre me choca e sempre me traz de volta para a realidade. Porque assim, no nosso dia a dia, de muita informação e tal, tudo mais, é muito fácil a gente se descolar da realidade. É muito fácil a gente entrar no nosso mundinho e ficar ali, sem perceber, né? Então, fazer o exercício, e eu tento fazer isso, várias vezes eu falho, mas eu tento lembrar todo dia de manhã, como algo litúrgico mesmo na minha manhã, de que eu acabei de acordar de novo na história de Deus. A história de Deus está em curso e eu estou nela. Isso já me dá um temorzinho assim. Cara, peraí. Deus fundou o mundo, ele guiou o mundo até agora, né? As coisas aconteceram porque ele fez, cara. As coisas estão acontecendo porque ele fez. Aquela época de Israel ali, Deus guiou todo aquele momento ali. Deus não saiu da história em momento nenhum, ele tá aí e a história é dele. E de alguma forma, aquelas histórias que eu leio na Bíblia lá de Israel, elas parecem muito distantes, mas aquilo ali é a nossa história. É a nossa história. Aquilo ali é a história do nosso povo. Entendeu? Eu não tô querendo fazer apropriação cultural judaica não, tá, gente? Mas aquilo ali, o judaísmo e posteriormente o cristianismo, né, é um contínuo, entendeu? E a gente faz parte daquilo e nós estamos neste momento aqui agora, vivendo essa história. Então isso já te faz te acordar naquelas duas palavrinhas que eu gosto muito da reforma. Já te faz acordado para a realidade. E você já vai, de alguma forma, você já vai viver mais intencionalmente a sua vida cristã.
Então isso é o primeiro ponto, assim, prático. Tenta lembrar disso todas as manhãs, né? E aí, voltando no que o camarada falou sobre a igreja, cara, nessa história que Deus escreveu, de algum jeito, por algum motivo, Deus escolheu usar a igreja para isso. Ele escolheu usar a igreja para ter um dos grandes atos, das grandes eras de Deus na história, é caracterizada pela presença do Espírito Santo e da igreja. Isso tem que significar alguma coisa. Isso tem que significar alguma coisa. Então, algo que sempre me pegou muito e ainda me pega é, cara, ame a sua igreja. Ame a sua igreja. E entenda a sua igreja como o jeito de Deus de fazer as coisas no seu bairro, na sua rua, na sua vizinhança, naquela micro-região ali. De alguma forma, Deus entregou um candelabro para estar naquela igreja, para que ela seja luz para aquela regiãozinha ali, ó. Tá? Se você tiver a vocação para fazer uma coisa maior, faça. Se você tem a vocação para ser um Luther King da vida, seja. Se não, amém também. Deus precisa de você também, sabe? Ali, na sua rua. Então, cara, aí eu vou dar um exemplo prático que eu vivi. Diante de verdades tão sublimes e absolutas, a gente tem que ser igual Paulo. Ao mesmo tempo que a gente faz uma doxologia maravilhosa de a ele pôs a glória, amém, depois de fazer um tratado teológico em Romanos, logo do capítulo seguinte, Paulo começa a voltar a falar das coisas do dia a dia da igreja, cara, de Roma, entendeu? Problemas ordinários, ordinários que eu falo, gente, né? Problemas, problemas, sei lá, né? São problemas comuns de vida ordinário, de igreja. Porque tem um xingamento, né? Problemas Leia a liturgia do ordinário pra entender isso. o que ele tá falando. Problemas isso. Eu só lembrei do vida. cara do El Chan lá. Ordinário! Mas não, né? Mas ordinário nesse sentido, né? Da vida comum e tal. Então, cara, olha só como interessante. As escrituras, como muito bem frisou a Manu, que são a nossa regra de fé, elas são cartas de uma pessoa real para pessoas reais. São cartas de pessoas inspiradas por Deus, estou falando do Novo Testamento no caso, né? Grande parte deles são cartas de um camarada inspirado pelo Espírito para falar de igrejas que deviam ter 50 membros, velho. Que loucura que é isso. Velho, pensa assim, devia ter meia dúzia de gentio lá com uns judeus desgarrados ali e os caras tretando, um falando que tem que alcançar um conhecimento superior gnóstico, o outro falando ali que você tem que circuncidar, meu filho. E aí eu sei aqui, né? Imagina. E Paulo, estou sabendo. Fiquei sabendo que vocês estão na brigaiada, falazada aí. Entendeu, velho? Então, cara, olha o quão, ao mesmo tempo, tão grandioso e tão parece tão fino, é isso, né? Que trato fino. Isso virou escritura, isso virou a nossa Bíblia, entendeu? Então, assim, por que isso é tão interessante? É interessante porque era a vida vivida. Era a vida vivida. E Paulo teve, inspirado pelo Espírito, o trabalho de sentar, ouvir as pessoas, ouvir as pessoas, coisa que a gente faz pouco. Ouvir as pessoas, ouvir os clamores, ler o que estava acontecendo e falar com aquelas pessoas reais. Então, viver vida de igreja é isso. E começar a ouvir as pessoas ao seu redor e ouvir os não crentes também. Ouvir o que eles têm a dizer sobre esse tempo, sobre quais são as perguntas deles, quais são os dilemas deles. Quais são os medos, quais são as glórias deles. Entender, o espírito deste tempo é esse. Assim como Lutero fez, Calvino fez, John Wesley fez. Eles leram, entendeu, né? Eles leram a situação e entenderam que precisavam dar uma resposta escriturística, bíblica para aquela coisa ali, né? E não precisa ser tão grande assim. Você pode fazer isso no seu próprio contexto e
eu acredito que, assim, quanto mais a gente fizer isso, mais verão a glória do Pai através de nós. E assim, não tem nada de profético nisso, tá, gente? Isso aqui é só uma percepção, eu não tive uma revelação e tal. Talvez eu tenha tido, mas não sei, não entendeu? Sei Mas eu tenho pra mim, tá? E aí, se não acontecer, a culpa é minha, tá? Eu tenho pra mim que talvez o próximo grande avivamento, ele virá de diálogos culturais, de igrejas que talvez se unam de alguma forma, aí eu vou fazer jabá pro mosaico, que talvez se unam de alguma forma no mesmo contexto, que tem visões diferentes da mesma sociedade, entendeu? Uma igreja de periferia e uma igreja top. Que talvez se juntem para entender... Top de grana, né? Hã? Top de grana, Top de grana, só pra ficar claro. Exatamente, né? Pra eu te salvar aqui do cancelamento. Muito obrigado. Veja que o João Pedro do Prisma falou. Exato. A igreja João Pedro do Prisma fala que... Elitista aqui, isso aqui. Isso. Top de grana. Top de grana. Que se juntem de alguma forma, tenham visões complementares da realidade ali que eles vivem e comecem a, de fato, serem propositivos. E ao invés de só criticar, falar assim, ó, isso aí tá errado. Mas além de eu falar que isso aí tá errado, eu estou te dando uma alternativa. A alternativa é essa. Por que essa alternativa é melhor? E aí você entra e, obviamente, que você vai pregar o evangelho no meio dessa história. Isso é central. Então, ouvir é algo que parece que não é prático, mas é muito prático. Começar a ouvir as pessoas, ler e juntar-se, pessoas da mesma igreja, igrejas dos arredores, para de fato refletir sobre esse tempo e entender como que o cristão hoje pode agir nas vidas ordinárias daquelas pessoas e mostrar que de fato a gente está preocupado com pessoas, a gente está preocupado com o destino eterno delas também, mas com o que ela vive hoje também, né? E de fato, assim, se for para ser prático, monta uns projetinhos aí, se juntem e tal. É até um desejo do Doiverd muito grande. Ele deixou isso escrito, inclusive. Para ele, as pessoas que saem, por exemplo, das universidades, elas deveriam se juntar e conversar sobre tudo que elas estudaram e propor algo que seja bíblico naquele sentido. Por que não fazer isso a nível de igreja local? Por que não? Por que não juntar as pessoas da sua igreja e falar assim, velho, como é que é a sua leitura desse bairro aqui? O que você sente dele? Vamos fazer uma pesquisinha aqui? Vamos entender como é que isso aqui funciona? Esse bairro aqui? Quais são as crenças deles? Qual que é o perfil demográfico, o perfil econômico, o perfil de escolaridade, os gargalos? Por que não agir ali? Por que não fazer programação dentro da igreja, sim, que é importante, mas por que não sair um pouquinho só das programações da igreja, aquela agenda lotada de igreja que todo mundo tem? Por que não sair um pouquinho e fazer programações do lado de fora? E dar lenha nisso, e o que surgir disso aí, amém. Entendeu? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Prazer, foi muito bom. Vocês contribuíram muito com essa nossa construção aí. Beleza? Espero vocês aqui outras vezes para falarmos muito sobre vários outros assuntos. Mais gente do Nefi, mais gente do Prisma também. Tem muita gente aí para trazer, né? Do Prisma quanto do Nefi, né? Tem uma galera boa. Exato. Show de bola. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos dar um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, ó. É nóis. Valeu, gente. Tchau, gente. Valeu. Semana que vem.